Hoje eu estou com a presença ilustre dela, que eu estou tentando trazer para a igreja há anos, mas eu estou nesse jejum aí. Isa, aliás, me ajude em oração e jejum aqui, ó. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Achou João 3,16? Achou ou não? Se não achou, achou? Isso. Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vocês entenderam que mistério é esse? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Posso fazer uma pergunta para vocês rapidamente? Deus amou o mundo ou amou pessoas? Então só para a gente se achar, tá bom? Deus amou pessoas. Vamos falar no mundo todo. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Servos do Senhor, fecha os olhos. Senhor Deus, fale com as nossas vidas na noite deste dia, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Pode sentar. Fico feliz com a presença de todos, sem exceção. E eu peço que preste bem atenção naquilo que Deus vai falar com as nossas vidas. Amém? Amém. A mensagem da cruz, ou seja, a mensagem da paixão de Cristo, da morte de Jesus, para mim é uma das mensagens mais intrigantes, mais comoventes, mais poderosa e ao mesmo tempo uma mensagem mais simples da Bíblia Sagrada. Intrigante por quê, pastor? Porque fala do Deus que se despiu da sua glória, se fez carne, habitou entre nós, mostrou para o mundo o verdadeiro sentido do amor, e foi morto pela própria criatura que ele criou. Poderosa mensagem, por quê? Porque o mesmo Deus que foi morto pela criatura que o criou, antes de ser morto, afligido, curou enfermos, expulsou demônios, transformou histórias, fez o maior milagre que um ser humano pecador pode receber nas nossas vidas. Ele nos deu a salvação, porque a salvação é maior do que o milagre, a salvação é maior do que uma cura. O cego ele pode voltar a enxergar, mas ele vai morrer. O aleijado ele pode voltar a andar, mas ele vai morrer. O maior milagre que um homem precisa, que um ser humano precisa, é a salvação. E isso ele nos deu. Comovente, porque como eu disse, o mesmo Deus que se despiu da sua glória, que habitou entre os seus, foi morto e pendurado na cruz. Sabe por quê? Pelos nossos antepassados, pela própria criatura que ele tanto amou, as próprias pessoas que ele tanto curou, cultivou, tirou das trevas, mostrou o amor. E quando eu começo a refletir nessa palavra, eu vejo que o ser humano, amigos, irmãos, não consegue lidar com o amor, sabia isso? A gente não consegue lidar com essa ideia de que existe alguém que nos ama. A gente sempre vai ficar com essa ideia de que deve ser traição, deve ser mentira, deve ser enganação. O mundo hoje perdeu a esperança no amor, sim ou não? Hoje você fala de amor para a pessoa fala assim, se liga. Eu falo que tem coisa que só na igreja existe.
Se eu pegar e dar um abraço num amigo no meio da rua, o pessoal vai ficar assim: esse cara é estranho. Ele abraça, ele beija o amigo. Que estranho, não é assim? Mas se isso for feito dentro da igreja, isso é a coisa mais comum do mundo. Porque a Bíblia que diz que nós devemos saudar um ao outro com ósculo santo. Então, meus irmãos, além do homem não saber lidar com o amor, o homem é expert em ser ingrato. Lembra que eu estava dizendo que o Deus que se despiu da sua glória, se fez carne, habitou entre nós, fez milagres, curou enfermos, expulsou demônios, transformou vidas. Depois de feito tudo isso, sabe onde ele estava? Depois de 3 anos de pendurado numa cruz, sendo flagelado e morto. E é interessante que acontece nas nossas vidas, que sempre é assim. Por isso que não se iluda com elogios vindo do homem. Por isso que a gente não pode se inflamar, sabe, minha irmã, e falar assim: nossa, eu sou o cara, eu sou o pastor, eu sou o cantor. Pode parar, meu irmão. Porque os mesmos que gritavam: ele é o Messias, ele é o Senhor, Hosana, eram o mesmo que depois de 3 dias estava dizendo o quê? Crucifica. Porque o homem, o ser humano, ele é ingrato. Além dele não saber conviver com o amor, ou com as pessoas que o amam, e além dele não saber ser amado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu aquilo que ele tinha de melhor, o que é? O Filho. Ele entregou para mim e para você. Ele deu o maior amor que existia para mim e por você. E o homem fez o quê? Negou. E até hoje nós negamos o amor de Deus. Até hoje nós não queremos saber de Deus. Até hoje as pessoas acham que... Eu costumo dizer, amados em Cristo Jesus, que se o castigo pelos nossos erros fosse instantâneo, essa igreja não teria espaço. Mas como o castigo pelos nossos erros e os nossos pecados, ele é postergado pela misericórdia de Deus, a gente vai achando que as consequências nunca vai chegar. É mais ou menos uma pessoa que bebe, sabe? Aquela pessoa que é viciada, alcoólatra, ela começa a beber cedo, e vai beber até o anoitecer, sabe? E ela diz assim: mas amanhã eu vou estar bem, amanhã eu trabalho, amanhã, sim ou não? Daqui a pouco, sabe o que acontece com ele? Ele contrai uma cirrose. E eu já trabalhei na área de enfermagem, eu sei como que é um homem morrendo de cirrose. Tem pessoas que me perguntam: por que Jesus morreu na cruz? E por que foi necessário Jesus morrer na cruz para que nós fôssemos salvos? Consegue me dizer? Alguém consegue me dizer? Por que foi necessário Jesus morrer na cruz? Fique com medo, não. Além dos nossos pecados, além disso. Alguém quer arriscar? A irmã Isabel falou: dos nossos pecados. Alguém quer arriscar? Dou R$10. Não, desde certo oferta. Esquece as 10 coisas. Dou um abraço. Amor o mundo. Mas será que era necessário morrer, ter pendurado numa cruz? Não tinha uma outra coisa? Sabe o que acontece? O homem virou inimigo de Deus. Sabe por quê? Porque o homem se tornou inimigo de Deus, porque ele desobedeceu a Deus, desobedeceu a verdade, desobedeceu a palavra. E eu já disse uma vez isso, eu volto a repetir: o elo que existia entre o homem e Deus foi desfeito lá no Éden. E era necessário que um homem refazesse novamente essa aliança entre Deus e os homens. Mas quem foi capaz? Abraão foi capaz? Não. Mentiu, falou que a mulher dele era a irmã dele. Moisés foi capaz? Não. Deus falou: fala com a rocha. O que ele fez? Ele deu uma pancada na rocha. Quem era capaz? Noé era capaz?
Noé, depois que fez tudo aquilo, depois que salvou um monte de animal, deu início a uma nova raça, vai lá, bebe um monte de vinho, fica nu, fica bêbado, fica nu. Aí o filho vai lá para ajudar, o que ele faz? Ele amaldiçoa o filho, amaldiçoa o filho, e até hoje a maldição está lá sobre a terra. Ninguém era capaz. Por isso que eu digo que era necessário alguém puro, alguém que não pecasse. Alguém era capaz. E a palavra do Senhor nos diz que em Isaías, o Senhor nosso Deus diz: e agora? A quem irá por nós? Então a Bíblia diz que da destra do trono levanta um ancião de cabelos brancos e diz: eu irei, envia a mim, eis-me aqui. Então o próprio Deus desce da glória para fazer tudo aquilo que eu e você, nós não conseguiríamos fazer. O que? Ser santo, guardar a palavra, guardar os mandamentos, não se corromper com o mundo. Jesus não era um cara chato, era? Claro que não. Jesus era alegre. Jesus não era um cara assim: eu não vou para a festa, de homem que não é crente. Jesus era assim? Claro que não. No casamento em Canaã da Galileia, ele vai até lá, não sei como eles dançavam, mas vai lá. Jesus, eu não posso colocar nos meus lábios no vinho. Jesus tomava vinho. Jesus não se embriagava, viu? O que era para fazer? Brincar? Jesus brincava. Sorria? Jesus sorria. Amar José e Maria, seu pai e sua mãe aqui na terra, Jesus amava. Jesus tinha amigos, tinha queridos, tinha alunos, tinha discípulos. Mesmo assim Jesus não pecou. Você acha que não tinha tentação? Claro que tinha. Você acha que não tinha umas mulherzinhas lá, hebreia, bonitinha, vendo Jesus? Você acha que ele não olhava e falava assim: que moça bonita? Só que a diferença, olha aqui para mim, a diferença de Deus olhar para uma mulher, de Jesus olhar para uma mulher, e nós, os homens, olhar para uma mulher, sabe o que é? É como se eu estivesse olhando para minha filha e desejando ela. Jesus olhava para todas aquelas e dizia: foi eu que fiz, foi eu que criei, foi eu que coloquei dentro da barriga da mamãe. Entende a diferença? Por isso, meus irmãos, em nome de Jesus, foi necessário que um cordeiro imaculado, santo, sem mancha, sem mácula, morresse por mim e por você. Fazer aquilo que nós não conseguiríamos fazer. E como que nós não chegamos até Jesus hoje? Como que nós conseguimos chegar até a Deus hoje? O laço foi refeito, não foi? Por meio de Jesus Cristo. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Sabe aquela inimizade que você tinha com Deus? Todos nós tínhamos com Deus. Foi refeita pelo sangue do Cordeiro. A história de Jesus é intrigante, sabe por quê? Porque fala de um Deus que morreu por nós. Poderosa porque fala de um Deus que, por mais que sofreu as dificuldades, as dores, a decepção, a desilusão, a frustração, a traição, sabe o que ele fez? Ele curou, salvou, transformou, modificou, ensinando para mim e para você que não importa a situação que nós vivemos, o que importa é que a gente tem que fazer o bem para as pessoas, independente do que elas fazem por nós. Comovente, porque mesmo de pendurado numa cruz, Jesus olhou para os seus algozes e disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E simples, sabe por quê? Porque a mensagem da salvação, que os sábios desprezam, que o mundo despreza, que os letrados desprezam, Deus revelou para nós, pessoas simples, menos letrados, mas que de fato conhecem a Jesus e servem Ele com todo o seu coração. Sabe o que me chama mais atenção aqui?
apesar de ser Deus, Ele não se surpreende em ver palavras bem colocadas. Sabe o que me surpreende em Jesus, o que mais me chama a atenção em Deus? É que Deus não se surpreende, Deus não fica lá falando assim, nossa, como ele fala bem, nossa, como ela canta bem, como ele toca bem. Deus não se emociona dizendo, nossa, como esse teólogo me chama a atenção, ele é um ótimo teólogo, olha, ele sabe a Bíblia de cor e salteado. Na simplicidade de Deus, a Bíblia diz que o que mais importa é guardar a palavra dele dentro do seu coração. Para quê? Para você não pecar contra ele. Sabe o que me chama mais atenção em Deus? É quando ele olha para a igreja, ele não fala assim, nossa, mas que igreja bonita, que igreja de cadeiras confortáveis, que igreja de pessoas bem aparados, que igreja de pessoas bem bonitas. Deus não se preocupa com nada disso. Sabe por quê, minha irmã? Porque as primeiras igrejas nasceram nas catacumbas de Roma, nas casas dos pequenos e dos pobres pescadores judeus. Deus não se vislumbra com luzes, com coisas bonitas, com parede preta, com parede branca, com parede azul. O que importa para Deus é que você tenha um coração quebrantado, contrito diante dele. Sabe por quê? Porque cada um de nós, em nome de Jesus, levamos a presença do Senhor dentro de nós. E por mais que você saia e esteja no lugar mais ermo, mais deserto, mais largado, a presença de Deus estando na sua vida, você pode transformar vidas e libertar histórias. Jesus morreu por nós. Sabe o que Deus quer mostrar para nossas vidas em nome de Jesus nessa noite? Sabe o que Deus quer mostrar para a minha vida e para a sua vida em nome de Jesus? É que sem Ele nada nós podemos fazer. O Senhor quer mostrar para as nossas vidas que não existe doença que não pode ser curada pelo Senhor. Não existe sentimento ruim, depressão, angústia, dor emocional que Jesus não pode fazer um milagre. E como a frase que o André recebeu dos irmãos, mesmo se você for um filho pródigo, o lugar na mesa está preparado para você voltar. Você não é substituível quando a questão é salvação. Quando Deus quer salvar, Ele vai transformar. Pastor, mas a minha vida está complicada, a minha vida está difícil, eu me sinto um desviado dentro da igreja. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, e talvez você não saiba. A apostasia é algo que te afasta de Deus. Se você está aqui, sabe por quê? É porque primeiro o Senhor te trouxe aqui, e porque você ainda ouve a voz do Espírito Santo de Deus. E se você ainda ouve a voz do Espírito Santo de Deus, é porque você ainda tem o Espírito Santo de Deus. E se você ainda tem o Espírito Santo de Deus, é porque você tem a marca da promessa. E quando a trombeta soar, quando a trombeta celestial soar, em nome de Jesus, os seus ouvidos, afinados com o diapasão do céu, vai ouvir a palavra do Senhor dizendo: vem, filho amado, para o gozo e para o descanso eterno que eu preparei para você. A palavra que Deus nos traz nessa noite é diferente. Quando a gente fala um pouco sobre Deus amou o mundo, a gente sempre leva para a questão do Pai nos amando. Sim ou não? A gente sempre fala assim, e Deus me amou de tal maneira, mas a palavra que Deus nos traz nessa noite é diferente. Eu quero que você entenda. Não fique afoito, não fique triste, não fique cansado. A palavra que Deus vai falar contigo, que Deus traz na sua vida, é uma palavra de transformação. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Quem é mãe? Levanta a mão. Quem é pai e mãe? Levanta a mão. Tem uns que são pai e são mãe, né? É isso. A pergunta que eu faço para você, papai, mamãe, filhos:
e futuros pais. Quer ter filho, João? Quantos? 2. Quer ter filho, Gustavo? Pra frente mesmo. Olha, é pra frente mesmo. Senão eu já vou essa taça aqui na sua orelha. Quantos? Mais pra frente. Uns 2? Permissão de Deus? Se você fosse falar por você, olha, pastor, eu queria uns 2, uns 3. Quantos? 1, 2. Quantos filhos você quer? Se você tem o livre-arbítrio, Gustavo, de falar quantos? Ele vai falar assim, quando Deus quiser. Tá bom, Gustavo, acho que eu não quero. André, não, se perguntar para o André, vai falar assim, cara, vai 12. Cadê? Quem que é? Cadê? Deixa eu ver. Quantos anos você tem? 12. Quando você tiver 47 anos, quantos filhos você tem? Nenhum! Ah, eu sei por quê. Está dando trabalho para a mãe? Fala assim, eu não queria dar o mesmo trabalho que eu dou para minha mãe. Nenhum filho. Espera daqui uns 15 anos aí. Eu não quero ter nenhum filho. Eu já tenho mais filho que na Paraíba, chega, né? Agora eu pergunto para você que é pai e que é mãe. Até onde você iria para o seu... Quantos filhos você quer ter? Credo! Você quer o quê? Que fica com a venda fechada? Eu tô doido para ter um neto meu. Verônica tem uns 15 netos, já não tem nenhum. Quantos? 2 filhos. Só não me chama Enzo. Não. Chega de Enzo, chega de sei lá. Agora a pergunta que eu faço para vocês é: vocês amam seu filho? Amam? Até onde vocês vão para salvá-los? Eu vou fazer essa pergunta novamente e talvez vocês não entenderam. Mas até onde você vai para tirar o seu filho da mão de Satanás? Até onde você vai para tirar o seu filho da mão do maligno? Até onde você vai para tirar o seu filho do vício? Até onde você vai para tirar o seu filho do lamaçal do pecado? E talvez agora comece a ficar um pouco mais complicada a mensagem. Porque se nós nos espelhamos em Jesus, se nós somos imitadores de Cristo, a história diz que Ele deu o que Ele tinha de melhor. E o que você faz para os seus filhos? Qual o melhor que você está dando para eles? Levando em consideração que os filhos se espelham em quem? Os pais. E qual é o exemplo que nós damos para os nossos filhos? Quando nossos filhos falam assim, vou para a igreja, pai, vamos comigo? Você fala, não, deixa eu terminar minha garrafa de cachaça aqui. Não, deixa eu terminar minha garrafa de vinho aqui. Vai para a igreja você. É assim que você faz? Fazendo qualquer coisa que entristece o coração do Senhor? Como você acha que os seus filhos, você que é pai, vai crescer? Tendo você como um exemplo de cristão? Lembra que Deus deu o seu único filho para morrer por nós. Ele deu o melhor, sabe por quem? Sabe para quem? Por nós. Nós não somos filhos do Senhor? Não somos? Deus deu o melhor para nós. E a pergunta é: você faz o melhor para os seus filhos? Você espelha para os seus filhos? Que tipo de filho nós estamos criando? Ótimos alcoólatras? Ótimos beberrões?
ótimos viciados em entorpecente, em orgia, em porfia, ótimos agressores, ótimos ladrões, ótimos incrédulos, ótimos inimigos de Deus, inimigos da igreja. Que tipo de filho nós estamos criando? Que tipo de filho nós estamos trazendo? Qual é a motivação que você, papai, mamãe, está dando para o seu filho buscar a Deus? Eu costumo sempre usar um exemplo de uma pessoa que eu não esqueço nunca mais. Eu acho que eu vou ficar com 100 anos, se eu estiver vivo aqui. Espero que não, em nome de Jesus, eu vou usar este exemplo. Uma menina evangelista, tu ia para a igreja com a gente, foi batizada por mim, pela infinita misericórdia de Deus, e chegou na época do carnaval. A menina estava descendo para a igreja, eu não esqueço nunca isso aí. A menina estava descendo para a igreja, a mãe dela disse: sabe o que, Gustavo? Fica em casa, vai para o bloquinho de carnaval com a sua irmã. Foi isso que o presbítero falou para a filha. Ela: não, mãe, estou indo para a igreja. Não, a igreja tem sempre lá, vai para o bloquinho, vai para o carnaval, vai pular carnaval lá. Sabe o que aconteceu? Nunca mais voltou para a igreja. O desejo dela para a filha foi atendido rapidamente, não foi? Porque se Deus está ouvindo, Satanás não está ouvindo. A Bíblia diz que o diabo, vosso adversário, anda ao nosso redor, procurando te tragar. A tua palavra, papai, mamãe, filho, tem poder. O que você está incentivando o seu filho a beber? A fumar? Aqui para mim, eu vou falar aqui, eu quero que vocês escutem o que eu vou falar. Está incentivando o filho a beber? Está incentivando o filho a fumar? O neto, não sei lá se vocês têm neto, tá? Todo sangue derramado será culpa sua, porque a Bíblia diz: ensine o filho no caminho que deve andar. Aí ele vai se desviar dele? Se desviou, não se preocupa não. Como eu falei para você, o filho pródigo, ele sabe o caminho, não sabe? E os passos dele ainda permanecem lá. Sabe o que tem que acontecer nas nossas vidas, em nome de Jesus? Deus me manda perguntar em nome de Jesus, porque Ele é Pai. E Ele deu o melhor por mim e por você. E quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, foi por mim e por você, para que nós pudéssemos, em nome de Jesus, ter Cristo como exemplo e também entregar o melhor que nós temos para os nossos filhos. Sabe por que existem muitas meninas hoje na prostituição? E eu vou dizer uma coisa para você. Eu trabalho de aplicativo, Uber. O que entra de mocinha, jovem, faixa etária aí dos 17 até os 25 anos, jovem, que era para estar aí voando, fazendo uma faculdade, são prostitutas hoje. Cresceu assustadoramente. Aqui o André também trabalha com aplicativo, sempre está pegando menina assim. Sabe por quê? Escute o que eu vou falar agora. Que muitas meninas estão virando prostitutas, porque os pais, escute essa palavra, os pais deram para ela tudo que elas queriam, mas não deu para ela tudo que ela precisava. Entende que existe uma diferença? Deu para elas, ou para eles, tudo aquilo que eles queriam, mas não deu tudo que eles precisavam, tudo que ela precisava. Existe pai, mãe, que dá para o filho tudo aquilo que ele quer, mas não dá aquilo que ele precisa.
Sabe o que os filhos precisam? Pais precisam de Jesus de Nazaré. Precisam de um bom testemunho dentro de casa. Precisam de retidão de coração, de honestidade. É isso que o filho precisa. Agora escute, ele tem mais coisa para falar. E que o Espírito Santo assente essas palavras no seu coração. Jesus está voltando. A trombeta está soando. Logo os céus vão se abrir. A trombeta celestial vai soar. E aqueles que estiverem vivos serão arrebatados. E aqueles que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. E nós estaremos na eternidade, em um lugar que não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá ranger de dentes. Mas aqueles que forem achados entre as pessoas que negaram a Cristo terão a sua consequência. A Bíblia diz que é o fogo que nunca acaba e o ranger de dentes que é eterno. Escute o que eu vou falar agora. Agora escute. Tem pai que tem força para acordar 3, 4 horas da manhã para trabalhar. E a gente diz o quê? Isso é um pai trabalhador. Sim ou não? Ficamos orgulhosos, não ficamos? Eu vou repetir para que essa palavra entre dentro da sua cabeça e desça rapidamente para o coração. Tem pai que é muito bom para acordar 3, 4 horas da manhã e se orgulha e fala assim: eu acordo 3, 4 horas da manhã e vou trabalhar. E trabalho em busca de coisas corruptíveis para dar o que para o pai, para dar o que para o filho? Aquilo que é corruptível. Agora eu pergunto, vocês que são filhos, que aqui estão, cadê seus pais? Eu não estou falando mãe, eu estou falando pai. Cadê seus pais? São trabalhadores, não são? São, mas não se preocupam com a sua vida espiritual. Não se preocupam em estar do seu lado. São ótimos trabalhadores em busca de coisas corruptíveis. Cadê eles? Segurando no seu braço, segurando a sua mão, dizendo: eu estou trabalhando, filho, mas também estarei na igreja contigo, te segurando, ouvindo Deus falar, estaremos juntos. Esse é o exemplo que você que é filho tem que dar para o seu pai. Se seu pai não consegue fazer, faça você em nome de Jesus. São ótimos trabalhadores, péssimos exemplos como cristão. Ai, meu Deus do céu, hoje é um culto evangelístico. Eu devia estar com a minha perninha cruzada e dizendo: você vai para o céu. Você é fraqueza de Deus. Podia estar falando isso. Não é assim? Com banquinho aqui, que nem o Caetano Veloso, dizendo: lindo, linda, não é? Mas não é isso que Deus quer falar com a igreja, não. Deus tem palavra de vida. Não adianta pais, mães, buscar aquilo que é corruptível e esquecer a glória de um Deus incorruptível, porque o dia vai chegar e a conta chega. Por isso que eu falo para você, o pai de verdade, ele deu, sabe o que? Sabe o que, Jennifer? O melhor que ele tinha por você, o melhor, filha, o melhor. Ele deu, sabe o que, varão? O seu filho único. Pergunto para você: você ama seu filho? Ama seu filho? Está dando tudo para ele? Tudo que ele pede? Existe uma lei, Vanessa, que a gente conhece, você que é papai e mamãe, existe uma lei que a gente conhece como lei da substituição. Já viu isso? Eu vou falar para vocês. Sabe o que é a lei da substituição, presbítero? Sabe o que é a lei da substituição? Sabe o que é a lei da substituição, presbítero Marco? É quando a gente não consegue dar tempo, atenção, carinho. Quando a gente não consegue estar do lado do filho. E sabe o que a gente faz, Gustavo? A gente começa a dar presente. O que você precisa? Roupa nova? Tó. Não é assim? Carro? Tó. Casa na praia? Tó a chave. O que você precisa? Uma bike nova? Com motorzinho?
para dar cavalo de pau, aí você precisa, aqui é a chave. Mas é a tua presença, papai. E a tua presença. E a tua presença, mamãe, do lado do teu filho, congregando. Eu vejo famílias aqui com papai e mamãe, eu acho isso lindo. É para isso que nós oramos todo dia e pregamos aqui. Esse papo de ficar, sabe o que acontece hoje? O que acontece? Vai ter um batismo. Aliás, cadê o menino que ia se batizar? Cadê a moça que você viu aqui? Cadê? Foi arrebatada, né? É isso que eu falo. O que acontece hoje em dia é assim, meus irmãos. Lamento dizer, mas hoje você não batiza mais famílias. Você batiza só um. Batiza o pai, batiza o filho. Uns anos atrás batiza sabe o quê? A família toda. Hoje, o que acontece, infelizmente, é isso. Os filhos estão sozinhos, estão abandonados. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para morrer por todos aqueles que nele crê, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham vida eterna. Vocês estão entendendo? Você está dando o seu melhor para o seu filho, ou está dando aquilo que é melhor para você? Porque se você estiver dando o seu melhor do seu tempo para o seu filho, eu estou dando o meu melhor para o meu filho, se esse tempo não tiver Jesus, vai falir. Olha para esse pastor aqui que vos fala, e que assim, olha para esse pastor que vos fala, olha aqui, se tudo que você estiver dando para o seu filho não estiver Jesus como centro, vai falir. Palavra dura, mas recebe. A Bíblia diz no Salmo 127, 3, e estou caminhando para o final, que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. E o pai e a mãe, papai, mamãe, para que você tem entregue a sua herança? Agora escute o que eu vou falar. Quem acompanhou a denúncia do Felca aí? Levanta a mão para eu ver. Acompanhou a denúncia do Felca? Ninguém mais? Não? Então assim, vocês viram? Então vocês acompanharam. Vamos começar a acompanhar, meus irmãos, que isso é interessante demais, a denúncia dele. Sabe o que quer dizer a denúncia dele? É papai e mamãe que pega o filho, que pega a filha e acha que o filho e a filha são a menina dos ovos de ouro deles. Vocês viram isso, sim ou não? Sim ou não? Eu não deixo a pessoa viver o sonho dela, o evangelista. Eu quero que ela sonhe o meu sonho. E crie uma expectativa de que o sonho dela é o meu sonho, mas não é. E aí só você vê na internet a denúncia dele, que eles fazem dos filhos deles a galinha do ovo de ouro, colocando criança desse tamanho para dançar funk. E vocês viram, né? E foi denunciado. Eu pergunto para você, essa é a herança que Deus te deu? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham vida eterna. Pessoas que não estão preocupadas com o amor do filho, as pessoas estão preocupadas com o amor do seu bolso. Vai lá, assiste a denúncia do Felca. Aí você vai ver do que eu estou falando. Posso fazer a pergunta para você? O que Jesus faria com você? Jesus faria o que você faz pelos seus filhos? Jesus trataria da mesma forma que você trata os seus filhos? Você ama a Deus? Ama os seus filhos? Se essa palavra está indo ao encontro do seu coração, hoje é um dia de reconciliação. Eu costumo dizer que palavra de verdade, não profetada. Que aqui é uma igreja de palavra de verdade, não de profetada, só a gente manda para o quinto do inferno. Aqui, em nome de Jesus, palavra de verdade.
Se essa palavra está no seu encontro, em nome de Jesus, não é uma palavra para te destruir, é para te consertar. E você que de repente está afastado desta graça, ou ainda não conhece essa graça, ou precisa ser transformada, para quando você se transforma, quando você virar um pai, não cometer os mesmos erros que cometeram com você, esse espaço aqui é para você orar. Para quando você quiser falar assim, eu quero me reconciliar com Jesus, você vem até aqui, ó, até aqui. Porque coragem para pecar nós temos, mas eu quero ver, nós vimos aqui, ó, falar, eu quero me arrepender diante do altar do Senhor. Eu quero terminar em nome de Jesus perguntando até onde vocês vão com seus filhos. Sabe por quê? Se você não tem coragem, pai e mãe, de buscar Deus, se você não tem força de vontade de buscar Deus, se você não tem vontade de buscar Deus, eu costumo dizer que essa igreja aqui, Presbítero Marco, é 1h30 de culto. Domingo a gente não chega a 8 horas, não. 3 horas por semana. 3 horas, quiçá 3 horas por semana. A gente não busca. A gente troca por qualquer migalha. A gente coloca preço no nosso culto. Se Satanás pagar, a gente vende. Pergunto para você em nome de Jesus: você ama o seu filho? Jesus amou você e fez o melhor por você. E você ama o seu filho? Se você não buscar por você, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, vamos buscar pelos seus filhos. Se você não consegue mais buscar por você, não tem força, busque pelos seus filhos, busque por essa criança, busque por essa criança, busque por essa criança, busque pelas crianças que estão, busque pelos seus filhos, desviado, afastado, desigrejado, não convertido, mas busque. Eu quero terminar dizendo o seguinte: eu assisti agora uma série na Netflix falando sobre Adolf Hitler, o maior assassino da história da humanidade. Está entendendo? E todo mundo sabe da história de quanto aqueles homens, do que aquele homem, a carnificina que aquele homem fez com os judeus. E quando termina, Gustavo, eu acho muito lindo. Escuta, pai, mãe, eu acho lindo. Ao mesmo tempo eu chorei. Foi quando o exército britânico invade a Alemanha, derruba o exército de Hitler. Hitler, como um valentão covarde, é sim ou não? Porque os valentões são bons aqui, não é? No microfone, não é assim? Quando estão perto, o que eles fazem? Eles se matam, não é assim os valentões? Pois é. O que o valentão fez? Se matou e deixou os seus cumpiches morrer. Mas eu não quero ficar por aí não, porque graças a Deus, em nome de Jesus, nós estamos livres dessa raça. Aleluia. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que me chamou mais atenção? Foi quando o exército britânico entra, prende os alemães, os fascistas, os nazistas, prende essa raça. Sabe o que acontece? Os judeus, você já viu algum judeu naquela época? Nos campos de concentração é só osso e um pedacinho de pele. Sabe o que acontece? Escute, quem tem ouvidos, ouça. A coisa que mais me impactou, sabe o que é? Quando o exército britânico falou assim: vocês estão livres, para os judeus, eles sorriam, alegres, e veio uma senhora se arrastando na direção de um soldado britânico, falando, sabe o que? Deus abençoe, obrigado por nos salvar. E mostrava a criança para o soldado e falava assim: eu só quero um pouco de leite para minha filha, eu só quero um pouco de leite para minha filha, eu só quero um pouco de leite para minha. Gritava, até que um soldado britânico
britânico do estado da Inglaterra disse: tá bom, eu vou pegar a sua filha, calma, calma, calma. E quando pegou a menina, sabe como estava? Há um mês ela estava morta. Há um mês estava morta, vocês estão entendendo? Estava no colo daquela mãe. E aquela mãe, mesmo um mês daquela criança morta, ela não largou a criança. E quando ela teve ajuda, sabe o que ela fez? Ela não pediu ajuda para ela, sabe o que ela fez? Ela pediu leite para a criança. Vocês estão entendendo? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para morrer por todos nós. Mas Deus deu para mim e para você o melhor. E o que você tem dado para Deus é o melhor que você tem? Deus te convida para se posicionar nessa noite. Pastor, eu tenho vícios, bebida, prostituição, credulidade, mal. Deus te chama nessa noite para uma reconciliação. Pastor, ainda não conheço a Cristo, eu ouço falar, mas eu ainda não tenho Ele como meu único Senhor e Salvador. Essa noite, pastor, eu estou me afastado, eu estou mais para lá do que para cá. Essa noite, se teu ouvido ouviu tudo isso, e se o Espírito Santo falou ao seu coração, não endureça o seu coração, nem fique com vergonha. Louvado. Existem coisas que precisam ser mortas dentro de nós. Ódio, decepções, frustrações, dores, depressão, que está travado na nossa vida. E Deus te convida para uma nova aliança. Você ama Deus? Ama a sua família? Ama os seus filhos? Se coloque de pé. Deus conhecendo meu pecado.